paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Na Guerra, direto aqui do estúdio da Escola Avançada de Libertadores. Nós estamos comemorando 5 anos da nossa escola e você tem sido abençoado, porque toda sexta-feira, 21 horas, no programa Na Guerra, tem uma aula ou um pedaço de uma aula das 27 matérias que compõem a Escola Avançada de Libertadores. Hoje você vai assistir 1 hora da matéria Formação Avançada em Libertação 2. Nessa matéria a gente fala sobre esquizofrenia e possessão demoníaca. Nessa matéria a gente fala sobre alucinações. Nessa matéria a gente fala sobre doenças e transtornos mentais associados a demônios. É uma matéria extraordinária. Só que é uma matéria de 12 horas aulas. E você hoje vai assistir apenas 1 hora da primeira aula. Então vai ficar aquele gostinho de quero mais, né? Para isso eu preparei um cupom de desconto para você fazer a sua inscrição nessa matéria com 50% de desconto, pagando só metade. A matéria custa R$ 297,50, você vai pagar 100 e pouquinho e vai poder ser meu aluno na Escola Avançada de Libertadores. Matéria completa, PDF de todas as aulas, certificado de conclusão. E detalhe, tá? Esse cupom, PROMOEAL, você pode usar em qualquer matéria da Escola Avançada de Libertadores, inclusive nos combos de 9 matérias, que são as fases. Fase 1 completa, 9 matérias. Fase 2 completa, 9 matérias. Fase 3 completa, 9 matérias. Esses combos já tem lá no site R$1.000 de desconto. R$1.000 de desconto. E aí você vai pagar menos R$1.000 de desconto, valores que sobra, bota o cupom, paga só 50%. Tá muito fácil se tornar meu aluno na Escola Avançada de Libertadores. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já não deixou o seu like, aí aproveita agora e deixa o like. Manda esse vídeo para alguém, tá? Para alguém assistir. Ativa o sininho para você não se esquecer que toda sexta-feira tem esses programas aqui no ar para você. E boa aula. Te espero nas próximas sextas-feiras. Tchau, tchau. Estamos começando a nossa primeira aula do 7º módulo da Escola Avançada de Libertadores. Esta é a matéria ou o módulo Formação Avançada em Libertação 2. Muito importante para complementar Formação Avançada em Libertação, que foi o primeiro módulo da Escola Avançada de Libertadores. Aqui junto conosco nós temos nossos alunos no Zoom, que estão assistindo ao vivo. Essa aula está sendo gravada dia 15 de abril de 2021. Mas também nós temos vocês que são alunos que assistem gravado, isso em outra data, que muito nos alegra, porque o objetivo do nosso ministério é, de fato, nós termos uma história com muita gente que possa aprender batalha espiritual com qualidade. A gente tem visto tanta bobeira na internet ultimamente. Esses dias atrás eu vi uma entrevista de um camarada que chegou a me dar até dor de barriga. O cara falando que das asas dos aviões sai um vapor de nitrato de sódio, de prata, não sei do que está entrando na respiração das pessoas e fazendo a mente das pessoas serem dominadas pelo... Meu Deus, gente. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre psicose, sobre surtos religiosos, sobre a diferença entre a doença e a questão espiritual. E esse é o objetivo da matéria do módulo 7, que é Libertação 2. Tá? Formação Avançada em Libertação 2. Para quem está assistindo gravado ou ao vivo a apostila está... Não, a apostila, nossas telas, já está aqui no chat do Zoom, mas também está na tela embaixo, na plataforma embaixo dessa tela, que tem no site o botãozinho para baixar o PDF das telas que serão apresentadas aqui. E também, abaixo do botãozinho das telas, tem um vídeo que eu vou passar para vocês aqui agora de um caso de surto psicótico que a gente vai analisar, é bem interessante. E aí os alunos que estavam no grupo de quem está acompanhando desde o primeiro módulo, nós temos um grupo, para quem está assistindo gravado, é bom explicar, de quem foi aluno desde o primeiro módulo, está andando junto comigo esses 7, 8, 9 módulos. Nós temos um grupinho no WhatsApp muito bacana, que está gerando bastante vínculo, bastante carinho, bastante amizade. E eu coloquei esses vídeos essa semana para lá, com eles e coloquei os textos explicativos que uma pessoa me mandou uma situação, aspas, espiritual. E eu falei para eles, o que vocês acham? Cada um foi deliberando ali, né? Mapeamento, eu acho isso. Uns foram muito bons. Na verdade, todos foram bons, assim. Alguns foram superficiais, mas outros foram realmente muito bons.
E eu falei, ó, eu vou hoje à noite, eu vou falar pra vocês o que que é, vou dizer o que que é. Daí eu não falei. Daí no dia seguinte, ó, alguém cobrou, mas professor, não vai falar? Calma, gente, eu vou falar quando eu quiser. Na verdade, era uma pegadinha, porque isso é matéria dessa aula, é uma matéria de estudo, é uma análise dessa aula. E eu joguei no grupo pra ver como que eles lidavam com isso, mas é a matéria de estudo dessa aula e nós vamos todos estudar juntos sobre isso. Foi muito legal. Ver a atenção deles no grupo, o que eles falavam, escreviam, foi muito bacana, me diverti bastante com isso. Me perdoem, tá? Os alunos que estão assistindo ao vivo, por ter enganado vocês, mas na verdade eu não estava enganando, eu estava adiantando um conteúdo de aula para eu ver como que vocês se saíam. Se fosse algo emergencial, alguém mandava assim de madrugada um vídeo dizendo socorro, isso aqui está acontecendo agora com a minha filha, o que eu tenho que fazer? Então vocês têm que ter esse timing de resolver a situação, ok? Então vamos lá. Então, formação avançada em libertação 2. Nós vamos falar sobre análise populacional e surtos religiosos. Então, esse é uma aula com 2 temas. E a primeira é essa análise populacional, e isso é muito importante para o libertador. Por quê, queridos? Porque nós temos um problema de saúde mental no século XXI, tá? Antes da gente começar a falar, discorrer acerca disso, quero convocar aí a memória de vocês que tem um pouco mais de idade. Eu tenho alunos aqui, acho que a média de idade aqui dos meus alunos está aí na casa dos 40, né? Tem gente com um pouquinho menos, gente com um pouquinho mais, está na casa dos 40. Então vamos lá. Quem tem 40, 40 e tantos, vai lembrar que quando nós éramos crianças, eu me lembro com muita clareza de episódios assim, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Pleno regime militar ainda, e eu lembro como era a cultura religiosa da minha cidade. Eu morava numa cidade do interior do Paraná, e a cultura religiosa da minha cidade era uma igreja católica na Praça Central, no meio da cidade. E sabia-se que tinha uma igreja dos maçons, que todo mundo falava que era em forma de caixão, tinha umas místicas assim, que era uma coisa bem diabólica, era o que era passado pra gente. E aquelas histórias todas que a gente sempre ouviu, de bode, de sangue, não sei o quê. Igreja evangélica, eu lembro que tinha uma batista, e eu sabia da existência dessa batista porque tinha uma garota que era a colega minha de escola, e ela era dessa igreja. E uns crentes, que nós chamávamos os crentes, era a galera do terno e da gravata e as irmãs da saia e do coque. Que talvez na época fosse a Congregação Cristã ou a Assembleia de Deus, mas era isso, a cultura religiosa era essa. E eram grupos muito bem distintos. Você não tinha uma mistura do católico com o assembleano, do batista com não sei quem, do maçom com o batista, você não tinha essa mistura. Eram grupos de fundamento religioso, de perfil filosófico, muito bem distribuídos e distintos, não é? Então, era comum cada um ter a sua linha de pensamento filosófico, cada um ter a sua espécie de conduta religiosa, seguir a sua vida. E os problemas causados pela decorrência religiosa ou filosófica estavam dentro de cada um daqueles nichos, daqueles grupos sociais. Estava ali dentro, não tinha uma expansão, não estava fora na sociedade. Agora traz lá de 1983, mais ou menos, né, 81, 82, iniciozinho da década de 80, e traz agora para 2021, tá? No século 21, nós temos uma mistureba, né? O batista está misturado com o católico, está misturado com o maçom, está misturado com o bandista. Nós vemos Kleber Lucas tocando tabaque no centro de Umbanda, nós vemos o pai de santo pregando na igreja católica lá em Salvador, ali no Pelourinho. Nós vemos o Leonardo Gonçalves, cantor adventista, cantando com o Guilherme Sá, que é cantor católico, cantando com o Mauro Henrique, que supostamente é cantor evangélico. Quer dizer, tudo em prol do amor. O amor é a moeda mais valiosa no século XX, né? Porque eu acho que as pessoas elas chegaram a um limite de não ter suporte emocional
e suporte de saúde mental, porque quando a gente fala de emoção, nós estamos falando de saúde mental. A primeira expressão de uma doença que possa afetar a nossa mente são as dissonâncias emocionais, são os desequilíbrios emocionais. Não é? Primeira, essa forma tão distante de se ver o todo, né? Eu olho para o mundo hoje, eu ainda consigo, de uma certa forma, entender o que é certo, o que é errado, o que é moralmente aceito, o que eu não posso fazer, mas tem gente que não consegue mais ver assim. Tem gente que já acha que um cara de 45 anos querer se relacionar sexualmente com uma menina de 8 anos é aceitável, porque eles pegaram o termo pedo, de criança, e filos, de amor à criança, pedofilos, pedófilo, e tentaram naturalizar esse termo dizendo que pedófilo não é crime. Então, essa normatização daquilo que nós consideramos moralmente errado e eticamente inaceitável faz parte de um problema de saúde mental terrível, não é? Hoje, quando se normatiza, trazendo para o campo da igreja, se normatiza hoje a fraternidade entre as religiões, não é? Vocês sabem que me perdoem quem tem a visão oposta à minha, eu respeito a visão, mas assim, eu sou um ferrenho defensor de que o cristão tem que ser cristão. O cristão não pode ser misturado com o judeu, o cristão não pode ser misturado com materialista, ateu, o cristão não pode ser misturado com maçom, o cristão não pode ser misturado, o cristão protestante não pode ser misturado com o cristão católico, o cristão protestante não pode ser misturado com umbanda. Então assim, eu sou muito de que sim é sim e não é não. Não é? Então você é evangélico, você é evangélico, é protestante, é isso que você é. Você não tem que se misturar com o outro. E essa fraternidade religiosa em prol do amor é um sinal de que nós estamos vivendo um problema de saúde mental religiosa. Tá? Quando você ouve artistas hoje cantando que se você não... que Deus é amor, então você tem que amar o próximo, sem olhar para o próximo como ele é. Concordo, mas cuidado, porque amar não significa aceitar. Tá? Eu posso amar o meu próximo, pecador, vivendo em erro. Eu posso ter amor, desenvolver amor por ele. Como eu desenvolvi amor por estupradores, por pedófilos, quando eu trabalhei 2 anos no regime carcerário, como terapeuta comportamental, e eu sabia que aqueles homens ali tinham violado crianças de 2 anos de idade. Teve um dos apenados que tinha introduzido um cabo de vassoura no ânus de uma criança de 1 ano e tinha arrebentado, uma menina tinha arrebentado até o seu órgão genital. E eu estava lá por amor a eles. Não é? Alguns vão dizer, mas você não teve amor pela família? Claro que eu tenho muito mais pela família da criança. Muito mais pela criança. Mas naquele momento eu estava ali para tentar dizer para o regime carcerário se ele era ou não imputável ou se ele era inimputável. Se ele tinha condições mentais de ter agido daquela forma ou não. Era o meu papel profissional. Eu estava ali determinado a descobrir e trazer ao sistema judiciário se aquele apenado ele era uma pessoa cônscia do que fez ou não. Mas como pastor, como cristão, eu tinha que ter amor pela vida dele e tinha que de alguma forma dizer para ele, se você se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo pode te conceder salvação. Então, agora imaginem, eu não posso amar aquele cara e dizer para ele, não, vem para minha igreja e continua estuprando criança. Vocês estão entendendo a diferença? A saúde mental é eu entender que o que ele fez é moral e eticamente errado, é criminalmente errado, é repulsivo socialmente, mas eu preciso, mesmo que a contragosto, não é que eu amava porque eu queria amar, eu não queria. Mas eu tenho uma ordem divina de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho uma ordem divina. Então, como eu não tenho papel de juiz, né, nós temos um Deus para isso, então eu só tinha que falar do amor de Jesus para ele. E pronto, que não era nem meu papel naquela situação, mas eles todos sabiam que eu era pastor e quando eles precisavam de aconselhamento, eles pediam para ir para a capela e falavam, eu quero falar contigo como pastor. Daí eu não relatava, não fazia relatórios do que eles estavam falando para o sistema judiciário. Bom, moral da história. Como que está a saúde mental dos povos hoje, no século XXI? Não é? Como que nós estamos vivenciando as coisas?
No campo neurocientífico, que é um dos campos que eu verso, como que o nosso cérebro se adaptou no século XXI a ligações sobre racionalidade, espiritualidade, subjetividade, quando que em outras épocas o cérebro não precisava ter ligações entre racionalidade, subjetividade e invisibilidade, porque não andam juntas essas situações. Mas com o passar do tempo, com a fé mística, o nosso cérebro começou a se adaptar a essa nova figura. Não é? Eu crer num Deus invisível, eu entender que um sentimento, uma intuição que eu tive é um Deus transcendente, criador e pessoal, falando diretamente comigo, mas o meu cérebro não ouviu palavra nenhuma. O meu cérebro não viu a imagem de um ser, mas eu estou olhando para o nada, vendo o invisível. Aqui é totalmente, né, discrepante ver o invisível, mas estou ouvindo o inaudível. Tem uma intuição acontecendo no meu coração, eu estou aceitando que essa intuição é a voz de Deus, e aí o meu cérebro não entende. Como assim a voz de Deus? Eu não ouvi essa voz, então ele precisa criar outras conexões, ligando partes que normalmente não trabalham juntas, para poder criar o homo religiosos, ou seja, o ser humano, o indivíduo social que se relaciona religiosamente. E isso, em doses desequilibradas, pode trazer doenças mentais. Por isso que Freud, por exemplo, tinha uma aversão à religião. Na visão de Freud, a religião ela distorcia o campo de aprendizagem. Quem está estudando teologia comigo, foi na teologia ou é aqui acho que foi na Escola Avançada de Libertadores, que eu falei do Colégio Logosófico, acho que foi na EAL, né? Pecote, que é o fundador da logosofia, ele diz que a religião entorpece o pensamento. Então, são esses fundamentos que para o século XXI se dividiu de pessoas que são fanáticos religiosos, beirando a loucura, e pessoas totalmente céticos e ateus, porque não querem ser influenciados por qualquer tipo de pensamento entorpecido. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O libertador tem que estar atento a essa situação para poder saber se é dor de barriga ou se é demônio. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos ler essa tela. Como está a saúde mental dos povos no século XXI? A cada ano temos vivido novas fases existenciais na raça humana. Novas fases, tá bom? Vocês lembram da Revolução Industrial, não é? A eletricidade, depois veio a internet. Gente, eu faço parte da revolução da internet, vocês, a maioria de vocês, acho que todos vocês também. Vocês não nasceram com o celular na mão, né? A galerinha mais 4.0 aí, 5.0, não nasceu com o celular na mão. O primeiro celular que eu vi foi minha avó, comprou um Motorola, André, gigante, não era nem o StarTAC, acho que era o Multitac, que era um trambolho, uma geladeira que você carregava meio que nas costas, assim, gigantesco. E hoje nossas crianças têm. Eu tava olhando uma gaveta aqui em casa, tinha aparelhos antigos, assim, empilhados. A gente vai... iPad, eu achei 2 iPads velhos, assim, jogados aqui num lugar. Imagina, gente, tá empilhando iPad. E antigamente isso era uma coisa de rico. Ter um iPad era uma coisa de rico. Ter um celular era uma coisa de rico. Hoje em dia, então, nós vivemos essa revolução da internet. Nós vimos esses aparelhinhos dominarem a nossa vida. Nós chegamos a ver isso. E aí que está o grande problema. Como que nós conseguimos nos adaptar a isso? Né? Como que a religião, como que a fé se adaptou a tudo isso, tá? Temos que seguir nesse pensamento. Então, nós vemos fases existenciais da raça humana, o avanço populacional, cultural, tecnológico e religioso tem sido um ponto de análise para o libertador, ok? Por que tem que ser um ponto de análise? Muita atenção agora. Muita atenção agora. Porque nós vamos pegar irmãos de 60 anos de idade que oram por pessoas na igreja. E vamos pegar o Lucas aqui, nosso aluno de 20 e poucos anos, que ora por pessoas na igreja. A visão do irmão de 65 anos, 70 anos de idade, é a visão de um público religioso lá das décadas de trás. E a visão do Lucas é de um povo pós-moderno, do povo de agora. Então, o libertador precisa se atualizar quanto à realidade populacional que nós vivemos. Porque você pode estar orando por uma realidade lá do ano 2000, do ano 1990... E a realidade do ano 2021 é completamente diferente
daquela população, daqueles indivíduos que viveram no passado recente. É verdade que as situações enfrentadas pelos libertadores há alguns anos não são mais as mesmas no presente tempo. Então tem gente que enfrentava uma situação espiritual na igreja em 1990, 93, 95 e hoje não enfrenta mais. Eu mesmo passei por essa mudança. Eu lembro que no início do meu ministério, toda igreja que eu ia, caía gente endemoniada a rodo. Hoje em dia as pessoas não caem mais tão endemoniadas, mas o que tem de gente problemática na igreja, o que tem de mimimi, de dodói, de não me toque, de vou sair da igreja, de vou surtar, quero me matar. Antigamente você não via alto flagelo, não, qualquer alta lesão, jovens se cortando, você não via isso. Você não tinha histórico disso. E agora tem esse histórico. Então é um novo sofrimento que a humanidade passa. Então isso prova que a humanidade ela foi mudando a partir do tempo e as influências espirituais malignas se adaptaram a essa nova vertente populacional. Os demônios são seres extremamente inteligentes, versáteis, não é? Milenares. Eles acompanharam, por exemplo, um povo primitivo, não é? Beirando uma irracionalidade, os povos primitivos que desenvolveram a roda, o fogo, o ferro e assim por diante. Nós pegamos aí dentro do campo da paleontologia ossadas, né, de habitantes aí de 100 e poucos mil anos atrás, junto com utensílios assim, ponta de pedra lascada, no período da pedra lascada, que era o que eles usavam como faca para cortar o couro, para poder fazer suas próprias roupas. Ou seja, imagina um sujeito desse sendo transportado no tempo, em 2021 largar ele na Avenida Paulista em São Paulo. Ele vai morrer. Então, mas não é o mesmo indivíduo criado por Deus, não é o mesmo tamanho de cérebro. Sim, mas as vivências que ele tinha não são as mesmas que nós temos e eles não têm as mesmas interações sociais. Então os demônios naquela época, eles precisavam agir de uma forma. Talvez os temores que os demônios geravam naquela população era de um mamute invadir o acampamento, era de um tigre dente de sabre atacar durante a noite. Então eles tinham que fazer alguns rituais para deuses que eles desconheciam, que nós sabemos que esses rituais acabavam sendo direcionados a esses demônios, para afastar os espíritos da noite. Então era assim que funcionava. Hoje em dia, os demônios se adaptam a esta presente realidade. Então jamais você vai ver alguma pessoa ímpia fazendo um ritual com medo de um tigre dente de sabre entrar no elevador do seu prédio e entrar no seu apartamento. Ou, você está entendendo? Então assim, há uma adaptação. Claro que eu fui lá da pré-história para agora, mas pensem comigo, o irmãozinho de 60, 70 anos, né, orando na igreja. Qual que é a visão dele de igreja e de problemas espirituais? Se ele não é atualizado, talvez a oração dele não seja mais tão efetiva como de um jovem libertador. Ah, mas eu tenho 50 anos, pastor, eu tenho 60, mas você está aqui na Escola Avançada de Libertadores. Você está fazendo o papel correto, se atualizando no seu aprendizado. O que está acontecendo com as pessoas? Onde está o ponto entre a doença e a espiritualidade? É o que nós pretendemos estudar nessas aulas, ok? Eu vou colocar aqui a tela cheia para a gente poder enxergar melhor. Quando uma pessoa sofredora chega até uma igreja, ela busca a solução para os seus problemas. Infelizmente, por falta de entendimento e conhecimento técnico, muitos pastores e ministros de libertação pioram quadros psicóticos e tratam patologias como se fossem transtornos espirituais. Isso é um problema que eu bato nessa tecla todas as vezes. Né? Não fale que é demônio se você não tem certeza que é demônio. Tá? Ore abençoando a pessoa, mas não fale de imediato. Demônio! Eu te ordeno. E vou dizer um negócio para vocês. Eu já falei isso para alunos e já fui pregar em igreja de alunos, que eu já falei isso. Cheguei na igreja, alguém ficou mal, o cara foi lá e botou a mão na cabeça e chamou de demônio. Tá aqui, ó. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que reprogramar a sua mente. Vou usar um termo aqui muito usado pelos coaches, né? Você tem que mudar o seu mindset. Meu filho fica bravo quando eu falo, pai, não usa esses termos de mindset, você não é disso. Mas é verdade, né? Que é uma reprogramação. Então tomem cuidado, queridos. Senão vocês estão jogando o dinheiro e o tempo de vocês no lixo. E aprender algo mais atualizado e chegar na hora efetiva
da ação de tomar uma decisão, vocês não aplicarem a técnica. Posso usar um exemplo aqui como lutador, como ex-lutador. Fui atleta, né, de taekwondo muitos anos. E o ensino que nós tínhamos era que você tem que ter uma técnica tão boa para que durante um combate, uma luta, você consiga manter o domínio da técnica. Porque às vezes a pessoa não treinava tanto a técnica. Ele era mais visceral, né? Ele era mais aguerrido, batia muito forte e tal. Só que cabeça ruim, não tinha técnica. Aí numa luta, tomava um chutão na boca, perdia, dava tela azul no cara, perdia as estribeiras, saía para cima do outro, fazendo falta, era desclassificado. Então o nosso mestre na época, ele treinava a técnica muito. Era exaustivo, era chato. O dia de treinamento de técnica era horrível, era chato. Mas era necessário. Porque você tomava um chute na boca e o teu cérebro, ele te travava e dizia, continua executando a técnica. Não ferva, não surte, não se perca. Continue executando a técnica. É frio, mas é necessário. E o libertador é a mesma coisa. Tem gente que aprende, que lê, que anota, que bababá, mas chega na hora e cai alguém endemoniado, já sai lá jogando óleo na pessoa, jogando água, fazendo sinal da cruz, gritando sai demônio. E talvez a pessoa só esteja tendo um surto, não é? E ele precisa mais de um médico do que de você. Você vai ser a primeira porta de acolher a pessoa, de estabilizar a pessoa, porque você, libertador, vai estabilizar pessoas com surtos. O papel do libertador é como se fosse o primeiro socorrista. Ele vai chegar na cena, no local, e ele vai estabilizar a pessoa. E aí ele vai definir para onde levar. Eu chego numa cena, eu estabilizo a pessoa e eu digo, não, a pessoa está com um problema espiritual, eu resolvo. Não, esse problema aqui é emocional. Vamos acalmá-la, vamos dar confiança a ela, vamos acolhê-la e depois a gente direciona ela para uma terapia psicológica, uma psicoterapia. Não, isso aqui é um transtorno mental. Então eu preciso levá-la a um psiquiatra. É isso. Mas a primeira linha normalmente é a igreja. Porque as pessoas são leigas, as pessoas não sabem distinguir problema psicológico, problema psiquiátrico, problema espiritual. Então quando a pessoa tem um surto, a pessoa vê vulto, ouve vozes, fala com outras vozes, tem atitudes estranhas, coisas que parecem vir lá do mundo sobrenatural. Para onde que as pessoas correm? Para o centro espírita, para a mesa branca, para outras vertentes mágicas ou para a igreja evangélica. É para lá que eles levam. Então, o libertador tem que estar preparado para entender isso. E essa matéria, Formação Avançada em Libertação 2, ela vai trabalhar firmemente com estabilização de ambientes, mapeamento estratégico, mapeamento espiritual, oração de guerra. Então, assim, a maioria de vocês, se não quase toda a totalidade de vocês, já vem acompanhando desde o primeiro módulo. Vai ser mais fácil para vocês, porque passaram pelos módulos de estabilização de ambientes, pelo módulo de mapeamento espiritual, pelo módulo de oração de guerra. Então, para vocês vai ser mais fácil montar esse quebra-cabeça na hora de agir. Vamos seguir lendo aqui nossa tela. Os quadros espirituais são reais e precisam ser corretamente identificados, pois nesses casos, nos casos que são espirituais, apenas a igreja pode solucionar esses sofrimentos. Tá? Então, quando é espiritual, não adianta levar em psicólogo, psiquiatra, não adianta, é a igreja. Nem lá em outras teorias psicológicas ou filosóficas, ou paranormais, né? Porém, eles podem, quando não identificados imediatamente, os casos espirituais, podem, quando não identificados imediatamente, causar danos físicos reais, gerando assim as doenças mentais, e causar danos psicológicos, causando os males e distúrbios como depressão e outros transtornos. Aí pode ir até para problemas psiquiátricos. Personalidades fortes, alegria muito exacerbada, euforia, ou tristeza, ou dúvida, fraqueza mental, incompetência em fazer algumas tarefas, ou outros sinais, não significam problemas mentais ou espirituais. São características do ser humano que não devem ser confundidas. Porque eu já vi gente falando, mas aquele irmão ali, ele é muito triste. E talvez seja a característica dele. Tem gente que é assim, que é meio pra baixão mesmo, entendeu? E já tem gente que é aquele cara que chega num lugar, ele já mexe com todo mundo, ele é feliz. É uma característica, tá? Tem pessoas que têm
que não tem competência para realizar algumas tarefas. Eu sou extremamente incompetente em várias tarefas. Então a gente tem que se conhecer, tem que entender as nossas limitações e entender que as pessoas às quais nós vamos atender possuem limitações também. Não é? Por exemplo, a pessoa vem e fala, lançaram uma maldição sobre o meu filho. Por que lançaram uma maldição sobre o seu filho? Porque ele não consegue ir bem na escola. Gente, vamos falar a verdade. Se só o filho dessa pessoa não conseguisse ir bem na escola, era uma variável para a gente analisar, que realmente pode ser uma maldição. Mas quantas crianças, adolescentes e jovens no mundo não vão bem na escola? Por desinteresse, por inaptidão dos professores, né? Se a gente for olhar, tudo modernizou, menos o sistema de ensino. O sistema de ensino ainda é muito arcaico. Veja nos Estados Unidos, os primeiros 2 anos da faculdade são anos filosóficos, né? Você trabalha base filosófica, depois você escolhe a profissão que você quer seguir. No Brasil, o menino sai com 17 anos do 3º ano do ensino médio, já tem que decidir o que ele quer ser para a vida inteira. A mente dele não está preparada, 17 anos, as conexões cerebrais não estão prontas. Ele já tem que decidir se ele quer ser médico, engenheiro, arquiteto, se ele quer, o que ele quer ser quando crescer. Ele já tem que saber. Então, assim, essa pressão, as crianças não vão bem na escola. Tem muitos que vão muito bem, né? Mas vai ter alguns que não vão. Isso é uma maldição? Eu não vou descartar que pode ser que o caso específico de alguém possa ser, mas a maioria esmagadora não é. Então, o libertador tem que ser um analista o tempo todo, tá? A linguagem, né, da psicologia, a anamnese, fazer aquela pesquisa na linguagem da libertação, da batalha espiritual, é o mapeamento, tá? Então, a anamnese é na medicina ou nas áreas de saúde, para nós é o mapeamento, nós precisamos fazer o tempo todo. Conhecem esse camarada? Vincent van Gogh, não é? Teve as fases, né? A fase laranja, teve muitas fases, e ele tem uma história interessante. Olha, durante a sua vida, Vincent teve episódios psicóticos e delírios, temendo por sua estabilidade mental e frequentemente negligenciando sua saúde física, não mantendo uma alimentação regular e bebendo muito. Ou seja, ele conseguiu piorar o seu quadro de saúde mental, não tendo uma saúde física como devia. A gente não pode esquecer que nós temos um cérebro que é um órgão biológico. Então, ele precisa de proteína, de gordura, não é? E se você se alimenta mal, você faz com que o seu cérebro tenha um funcionamento ruim também, e você pode ter dificuldade de memória, aprendizagem, etc. Por que existem os nootrópicos, né? A gente fala tanto sobre isso, são medicamentos que ajudam funções cerebrais, tem nootrópicos que são naturais, enfim, porque o cérebro precisa disso, tá? desses nutrientes. Ao que, passado algum tempo, né, sua depressão se agravou. O pintor disparou um revólver contra o seu próprio peito em 27 de julho de 1890 e em 29 de julho ele veio a falecer. Tem uma teoria que ele não se matou, que uma criança estava mexendo com a arma e deu tiro nele, e porque era uma criança ele não queria incriminá-la, então ele assumiu que ele mesmo deu tiro. Tem várias teorias, mas a verdade é que ele morreu. Como ele estava depressivo e ele estava desgostoso da vida e queria tirar a própria vida, a versão mais óbvia é que ele se matou. E isso é o fim da grande maioria dos doentes mentais que sofrem de psicose, tá? O maior exponente da psicose é a esquizofrenia. Então, quando a gente fala de psicótico, é o esquizofrênico. Mas tem outros distúrbios que geram a psicose também. Uma coisa que vocês precisam entender é que a neurose, todos nós temos, tá? A neurose é quando a gente dá uma fugidinha da realidade, mas a gente sabe que está fugindo. Então, é o caso do garoto que está tentando arranjar uma namorada. Ele vai numa festa, encontra uma garota bonita, e aí ele começa a conversar com ela. E ele se imagina um ator de filme, ele imagina uma outra realidade para ele poder conversar com essa garota. Daí ele começa a contar umas histórias tal, que não são reais. Na mente dele, ele sabe que ele não é aquilo, mas ele está
dando uma fugidinha assim para poder. Então, às vezes isso acontece. Agora, a psicose, um surto psicótico é quando o cara não sabe mais o que é a realidade e o que não é. E pode causar um grande mal, um grande dano, porque ele vai acabar tendo esses delírios, como o Vincent van Gogh teve, e no fim deles é provavelmente a morte ou o suicídio. Lembrando que no começo do século XIX, a esquizofrenia era chamada de doença mental juvenil. E o Alzheimer, doença mental senílica. Então era como se fosse a doença mental do jovem era a esquizofrenia e a doença mental do idoso era o Alzheimer. Tá? Ainda é vista de certa forma assim, porque se você não tiver sinais de esquizofrenia na adolescência e na idade da juventude inicial, provavelmente você não vai se tornar um esquizofrênico na idade adulta, ok? Diferentemente de outros quadros de demência. A demência não dá aviso. Então o cara pode ter sido um adolescente, uma criança, um jovem extremamente saudável, inteligente, e numa certa idade adulta ele desenvolver demência, se tornar um demente. Então isso pode acontecer, tá? A demência pode surgir por algum tipo de doença, infecção, por traumas, pancada na cabeça, ou por traumas emocionais. Traumas, por exemplo, a perda de alguém que ama, uma traição, a pessoa pegou marido com outra no ato, ou uma traição muito forte, ou um sequestro, um assalto, alguma coisa muito terrível, ou morreu, uma sequência de fatos, né? Morreu o marido, depois morreu o filho, depois ganhou as contas, depois não sei o quê. Então, uma sequência de fatos muito terríveis pode desencadear demência. E é sem aviso. Tá? Tem casos que a pessoa dormiu saudável e acordou demente. Tá? É sem aviso. Por isso eu sempre digo para vocês, cuidem da mente de vocês, da saúde mental de vocês. Como é que eu faço para não ficar doido? Bom, se alimente bem, o que todo mundo fala. Tente cuidar em desenvolver soluções apenas para as coisas que são realmente necessárias. Tem gente que se preocupa com tudo dos outros. Né? Meu pai está com problema, minha mãe está com problema, meu tio está com problema, minha avó está com problema. Eles moram com você? Você é o tutor de todos eles? Não. Deixa eles resolverem os problemas deles. Não é? Deixa. Mas o meu chefe, não sei o quê. Deixa. Tá? Gaste o seu cérebro para resolver os seus problemas de vida. Uma outra coisa lateralidade. Você faz sempre coisas com a mão direita, faça com a mão esquerda também, tá bom? Então, lateralidade é muito importante. Abre a porta sempre com a mão direita. Então, num dia abre com a mão esquerda. Faz assim, tipo, segundas, quartas e sextas eu abro com a mão direita. Terças, quintas e sábados eu abro com a mão esquerda. E domingo eu não abro. Ou alguém abre para mim, sei lá. Mas mexa o teu cérebro de forma com lateralidade. Também já falei para vocês isso em outras matérias. Evite os mesmos caminhos sempre, né? Vá para o trabalho um dia de patinete, outro dia de a pé, outro dia de condução, outro dia de carro, outro dia de Uber. Vai um dia por essa rua, outro dia por outra rua. Um dia saia mais cedo e sente na frente do prédio do seu trabalho, espere um pouquinho. Outro dia sai um pouco mais tarde, sai correndo. Coisas que motivam o seu cérebro a criar novas conexões, tá? Isso mantém sua saúde mental. É muito importante isso. Van Gogh, apesar de ser um grande pintor, né, impressionista, ele acabou tendo um fim terrível porque ele era demente, né? Tinha problemas de demência. Bom, aqui nós temos uma tela de Tony Robert Fleury que é muito interessante, tá? E aí, na inscrição ali está escrito que Philippe Pinel, que era um psiquiatra francês, de 1745 a 1826, ele estava libertando os lunáticos das suas cadeias no asilo de Salpêtrière, em Paris, em 1795, tá? Então, o que Pinel fez? Isso em 1795, no século XVIII, ele estava, os lunáticos eram acorrentados, eles eram vistos como bichos, né? Tinha até dúvidas em relação ao clero, se os lunáticos tinham alma ou não. A mesma dúvida que se tinha com negros e com indígenas, tá? Quando os portugueses vieram para o Brasil, houve uma grande discussão dentro da cúria da Igreja Católica da época para saber se os índios tinham alma ou não. Porque caso os índios não tivessem alma na visão da época, eles poderiam ser livremente escravizados ou mortos, não teria problema, não seria pecado. Era como matar um cachorro ou matar um índio. Mas se eles decidissem que o índio tinha alma, então eles eram seres humanos. E aí eles deveriam ser
catequizados. E foi isso que aconteceu. Os índios têm alma. Então precisou vir a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, para o Brasil para catequizar os índios, porque afinal de contas eles tinham alma. Tá? E aquelas imagens de José de Anchieta fazendo uma missa, ladeado por pés de coqueiros, assim, pés de coco, cheios de coco e bananeiras, e índios bonitos e musculosos, felizes, olhando para crucifixos e imagens de Nossa Senhora Aparecida, venerando a imagem. Isso é uma mentira, né? Porque eles não tinham ideia do que estava acontecendo, eles não sabiam o que era aquilo ali, e eles eram praticamente obrigados a ficar numa missa, como muitos católicos hoje ainda são, né? Eles vão obrigados para a igreja e ficam lá no centro e levanta, interminável. Não estou falando mal dos católicos, estou falando só a verdade, por favor. Então aqui essa imagem é muito interessante, tá? Uma imagem do século XVIII, mostrando isso. Vocês conseguem ver ali aquela moça um vestido, uma saia azul, né? Bem no canto ali, ainda acorrentada, né? Lá atrás a gente vê outros ali, moribundos, acorrentados. Lá atrás uma senhora de blusa marrom, também acorrentada. E essa jovem aqui sendo liberta das correntes, né? Pelo psiquiatra francês Pinel. Inclusive no Rio de Janeiro tem um hospital psiquiatra famoso chamado Pinel, ali perto do Pão de Açúcar ali. Né? Quem é do Rio de Janeiro, acho que é isso. Não era Pinel, agora mudou o nome, não é isso? Perto ali na Zona Sul. E aí é dado a esse camarada. Tem uma cena muito legal, deixa eu botar aqui Vocês estão vendo a mulherzinha do lado esquerdo da tela, em cima do nome Tony Robert, beijando a mão de Philippe Pinel, tá vendo? Num ato de gratidão, de devoção a ele, porque ele a libertou das cadeias. Releasing lunatics from their chains. Ele libertou esses lunáticos das suas cadeias, né? Enfim, é o que aconteceu. A gente vê isso muito hoje. Hoje não pode mais ter hospital psiquiátrico, né? Tem uma lei que não permite mais. E eles vão sendo tratados de outras formas mais humanizadas. Vamos lá então. Eu trouxe alguns documentos, tá? Dentro do estudo da neurociência. E aqui nós vamos ver um estudo muito legal para vocês entenderem o funcionamento do cérebro. Por que eu quero que vocês entendam o funcionamento do cérebro? Porque quando vocês forem atender uma pessoa, é super necessário que vocês possam perceber se a pessoa está tendo uma ação normal do cérebro dela ou uma ação orquestrada por um ente espiritual. Então, nessa peça toda, nós temos atores. Um ator dessa peça é o cérebro humano, que você precisa entender como ele funciona para você saber se é demônio que está falando do seu cérebro. Por isso que eu tenho essa formação agora em neurociência, porque era uma necessidade que eu tinha, e entender completamente os sistemas cerebrais para poder ter autoridade quando falar. Não, isso não é um demônio, isso é o cérebro, porque o cérebro funciona assim, assim, assim. Mas como é que você está falando isso? Que autoridade você tem? Então eu precisava dessa formação para ter essa autoridade. Embora desde sempre eu soube quando era o cérebro, quando eram os demônios, porque eu sempre conheci muito bem os demônios, mas eu não tinha autoridade científica que agora eu tenho alcançado. Então aqui o que acontece? É um exame, né, de neuroimagem funcional, tá bom? Então tá escrito ali, neuroimagem funcional do crer, do não crer ou da incerteza, tá? Tá em inglês? Functional neuroimaging of belief, disbelief and uncertainty. Tem frase aqui embaixo que vocês vão ler, a personal God exists just as the Bible describes. Ou seja, um Deus pessoal existe da mesma forma que a Bíblia diz. Exatamente como a Bíblia diz. Essa pergunta aparecia para as pessoas do grupo que estavam sendo analisadas. E eles tinham que dizer, isso é verdadeiro, isso é falso, ou eu não sei. Cada uma dessas pessoas, desses indivíduos que estavam sendo analisados, estavam com um aparelho de neuroimagem funcional, que são eletrodos que mapeiam o cérebro de acordo com as suas ligações elétricas. Então, quando a pessoa dizia, para a primeira pergunta, um Deus pessoal existe, assim como a Bíblia descreve, aí eu que sou cristão vou dizer, verdadeiro. Acendi uma área do meu cérebro, tá? Eu vou dizer, não, falso. Acendi uma outra área. Não sei se acendia uma outra área, tá? Dando crédito, esse estudo é de Sam Harris,
Summershell, que são MD é doutor em medicina, e ele é PhD, e o Marcus Cohen, que também é PhD, tá bom? Então vamos lá. Então tem essas perguntas, né? Um Deus pessoal existe? Existe a probabilidade de um Deus criador de tudo? Jesus falou 2.467 palavras no Novo Testamento. Eu tinha que dizer, é verdade, não é verdade, eu sei, não sei, eu duvido, tá bom? E aí tem perguntas ali no meio que são de cunho social. Por exemplo, a última ali, é melhor você mentir para uma criança do que para um adulto? Uma pergunta moral, né? E ali embaixo tem, as pessoas têm 10 dedos, e 10 dentes, ou águias podem ser pets, ou a Dow Jones, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tem um crescimento, ou, enfim, na última quinta-feira de 1,2%. Enfim, são perguntas, tá? Que podiam ser de interesse do entrevistado ou não, mas ele tinha que dizer verdadeiro, falso ou não sei. Por exemplo, Dow Jones eu falaria, não sei, não sei sobre águias, eu sei sobre dedos, eu sei que talvez, não, é melhor mentir para uma criança tanto quanto do que um adulto, não sei responder. As de Deus eu saberia, então a minha análise mostraria o quanto meu cérebro está apto em responder isso e quais áreas acenderiam. Tá, mas o que isso é relevante? Relevante pelo seguinte, o estudo mostrou isso aqui, ó, tá? Então, nós vamos ver aqui, lá em cima, tá escrito reward, recompensa, tá? É quando eles diziam sim. Ativava uma área do cérebro, vocês vão perceber que, ó, como é que eu faço para mostrar para vocês? Bom, então, esse corte, onde tá o RE, do reward, é visto de cima o cérebro, tá? Visto de aqui. A parte alaranjada é a testa, tá bom? A testa. O corte onde está o D do reward é um corte que parece... Imagina a tua cabeça, parte o cérebro no meio, pega metade e mostra. Então está mostrando ali o sistema límbico, a parte todo do córtex. É onde tem o corpo caloso, que é o que liga os dois hemisférios direito e esquerdo do cérebro. E aquela parte laranjadinha ali é bem essa parte aqui, ó. Bem o córtex pré-frontal, ou seja, a parte do raciocínio lógico, da decisão lógica. Então, quando eles diziam sim, acendia essa parte da lógica, tá? A parte aqui embaixo do não, aversão, você percebe que já acende algumas outras áreas mais laterais da parte cortical, tá? E a parte do não sei, você vê que dá conflito, ó. Acende uma parte um pouquinho acima da parte onde acendeu o sim. Consegue perceber ali que o sim acende bem aqui, em cima do olho, e o conflito acende um pouquinho mais para cima, e na lateral também. Por quê? Porque o conflito mistura o sim com o não. Eu não sei. Né? O que é o não sei? É uma mistura do sim com o não, mas não é tão forte quanto o sim. Vocês percebam que o sim é um ponto bem marcado. No meio daqui do córtex pré-frontal, em cima do olho. Tá, e o que isso significa nesse exame de neuroimagem? Os achados desse experimento. Vamos lá. Verdadeiro. Quando a pessoa clicava verdadeiro, existe um Deus criador. É verdadeiro. É muito mais rápido do que o falso ou não sei. O cérebro brilhava, no verdadeiro, muito mais rápido do que quando ele tinha que responder falso ou não sei. Então, há um sentimento de certeza quando eu respondo verdadeiro, que o cérebro ele dá essa resposta antes do que quando eu preciso pensar para dizer não, esse é falso. Mentir para criança é melhor que mentir para adulto? Não, não é falso. Eu demoro para responder isso. Isso é frações de segundos. Pro libertador, o que isso implica? Quando você entrevista, faz um mapeamento de alguém e a pessoa ela tem latência para responder coisas que ela afirma ser verdadeiro, você percebe que não é uma função normal do cérebro dele. Ou ele está em surto, ou essa resposta não vem da cognição humana, vem de um ente externo, tá? Então você já começa a pegar. O verdadeiro sempre vem mais rápido. Quantos entenderam? Estão pegando? Segundo ponto, redes neurais ativadas de forma similar, independentemente do conteúdo da crença. Ou seja, tinha gente que era ateu, tinha gente que era católico, tinha gente que era budista. E quando perguntavam sobre existir um Deus pessoal, não estava falando que Deus. O ateu dizia, não existe. Para ele essa é a verdade. Acendia rápido. Para o budista dizia, verdade, tem um Deus pessoal, sou eu mesmo, seja lá quem for.
Então, independente do conteúdo da crença, tá? Isso aqui é um estudo de não é neuroreligião, neurologia da religião, tá? Ou neurociência da religião. Então, independente da crença, as redes neurais ativadas, elas eram iguais para todo tipo de crença. Então, o cérebro do ateu, ele funciona igual ao cérebro do crente, tá? Você precisa entender isso. Acredito, tá no córtex pré-frontal, tá bom? Que é, vou voltar aqui, que é essa parte bem na ponta aqui, tá? O reward. Então, quando ele fala acredito, ele brilha o córtex pré-frontal. Integração entre cognição e emoção / recompensa. Ele diz acredito, do córtex pré-frontal vai uma resposta lá para o sistema estriato ventral, e libera a moeda de recompensa. Por isso está escrito reward. A recompensa libera dopamina. Então, quando eu falo eu acredito, eu tenho uma sensação de recompensa. Tá? Por isso que o crente, ele tem... É tipo, para vocês terem uma ideia, quando o garoto chega para a garota e fala assim, você quer casar comigo? E ela fala, ele de joelho com o anel. É meio cinematográfico, mas pode acontecer na vida real. E ela fala, sim, quero. Pronto, esse quero é acredito. Eu quero estar com você, eu acredito. É racional, mas ele libera uma descarga de recompensa que vai para o campo emocional. Isso é um achado do experimento. Segundo achado, não acredito. Está no frontal e na ínsula. Nessa região aqui, tá? Que é a representação de sentimentos negativos. Toda vez que você representa o sentimento negativo, vai brilhar essa parte do seu cérebro, que é a ínsula e o frontal. E isso significa o quê? Que é uma outra área cerebral. Não é uma área da cognição. É uma área negativa do cérebro. Então, eu nem penso, porque eu não acredito naquilo, eu não fico pensando naquilo. Tá? Eu não fico pensando o tempo todo naquilo. Por isso que o detector de mentira pega o mentiroso. Porque o mentiroso sabe da mentira, que na verdade é uma verdade para ele, né? E ele quer dizer que não é. Então, o que o detector de mentira pega? A mesma resposta que eu acredito. Mas a boca do mentiroso fala mentira, mas no cérebro dele tá brilhando aonde? No córtex pré-frontal. Ele tá pensando na mentira. Quando você não quer contar uma verdade para alguém, o que você faz? Teu cérebro faz? Teu cérebro fica pensando na verdade. Para monitorar você, para que você não dê com a língua nos dentes e acabe jogando a verdade sem querer. Então isso fica acendendo essa área do cérebro. Quando você não liga para aquele assunto, ele vai para a área da representação de aversão, representação dos sentimentos. Fica do lado. Ele não está aqui onde você tem que ficar pensando racionalmente. E quando diz não sei, é no símbolo. O símbolo é o lugar dos conflitos. Por isso que a imagem conflitante, ó, ela está aqui na frente e bem espalhada. Pega um pouco aqui do lado. Então a ínsula, cínglio, córtex pré-frontal. São áreas cerebrais diferentes que são ativadas em cada uma dessas respostas, tá? Uma outra conclusão do experimento. As estruturas e redes neurais comumente associadas à regulação comportamental e emocional, ou seja, aquelas estruturas e redes neurais que fazem com que a gente tenha um comportamento e emoções normalizadas ou normativas, também são recrutadas para expressar sentimentos de crença e descrença. Então são as mesmas redes neurais que são recrutadas pelo cérebro quando nós precisamos falar sobre Deus, sobre Jesus, ou sobre anjos, ou sobre demônios. O que isso significa? Que o nosso cérebro ele tem um recrutamento de redes neurais para falar de coisas que ele normalmente não falaria. Porque isso numa sociedade comum. Imagine pegar uma criança de uma família ateia, sei lá, perguntar para essa criança, me fale sobre Deus. Ela vai dizer, eu não sei, nunca falei sobre isso. Mas o cérebro dessa criança é igual ao cérebro da minha criança, que nasceu numa casa de crentes. Então, como é que funciona isso? Por que o cérebro, as estruturas e redes neurais são associadas para falar de comprar coisas no mercado, de viagens de avião e também falar da fé? Porque o cérebro foi criado por Deus. Então não vai ter uma dissociação neural para pensar em Deus ou para não pensar. É um órgão criado pelo Senhor. Por isso que até mesmo o ateu tem um cérebro que consegue falar de Deus. Então, em tese, nem o ateu é tão ateu assim. O cérebro dele pensa em Deus também. O que esse estudo nos diz?
que quando acreditamos que algo é verdadeiro, ativamos áreas do nosso cérebro que nos fazem sentir bem, que é o reward, a recompensa, a moeda de recompensa. Então, por exemplo, é o que eu estou sentindo quando eu penso em vocês, né? Eu falei, nossa, eu nunca tive uma turma tão boa como vocês, eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso é muito verdadeiro para mim. O que acontece? Eu me sinto bem pensando em vocês, eu me sinto bem pensando nessa turma, eu me sinto bem pensando nesse curso. Isso gera dopamina. Mas se vocês já tiveram algum conflito no trabalho, ou na escola, ou na igreja, que fez vocês perderem completa vontade de ir no culto? A igreja é boa, o pastor é bom, mas aquela irmã, ela me tira a vontade na igreja, ou você brigou com alguém do ministério de louvor, aí você está sentado na cadeira lá, você vê aquela pessoa que você brigou lá em cima no altar, aquilo te dá uma sensação tão ruim. Já aconteceu isso com algum de vocês? Então, o que é isso? São áreas do seu cérebro que são ativadas e que trazem um senso de aversão, tá bom? Então, primeiro, o que o estudo diz? Que quando acreditamos que algo é verdadeiro, ativamos áreas do nosso cérebro que nos fazem sentir bem. Quando não acreditamos, ativamos áreas cerebrais relacionadas a sentir-se mal, que é a aversão, tá? O que mais que esse estudo nos fala? Ah, não. Agora é outra coisa que eu quero falar para vocês. Deixa eu voltar só na tela do... Aqui, ó. Então, quando eu tenho o não, automaticamente eu estou lidando com a ínsula. E a ínsula é a parte do meu cérebro que fala sobre aversão, nojo, tá? Quando eu tenho nojo, é a ínsula que ativa o nojo no meu cérebro, tá bom? Então o não, ele está associado ao nojo, à aversão, tá? E também a parte frontal, porque você acabou pensando nisso. E quando você não sabe, vai para o símbolo. Símbolo é a parte dos conflitos que o nosso cérebro trabalha, ok? Uma outra coisa importante é, quando nós oramos, eu quero fazer menção a um texto da Bíblia muito importante que está em Eclesiastes 6. Eu acabei não pegando o texto, mas eu vou fazer rapidamente isso aqui, porque vale muito a pena jogar na tela para vocês, enquanto a gente conversa aqui de forma descontraída e espontânea. Eclesiastes 6, na minha opinião, é um texto sobre depressão. Eu acredito muito que Salomão, ele viveu uma fase depressiva da vida dele. Então eu vou pegar e vou mostrar para vocês, tá? Se vocês quiserem abrir nas Bíblias de vocês, ou no celular, nos aplicativos, é importante. Eclesiastes, capítulo 6, verso 1 e 2. Eu vou copiar rapidamente. Eu tenho aqui um aplicativinho da Bíblia aqui. Eu já coloco para vocês. Pronto, vamos jogar na tela. Eclesiastes 6, do 1 ao 2. Isso aqui é famoso, quem sabe faz ao vivo mesmo. Eu vou jogar na outra tela aqui, na tela A. Cadê? Eu tenho que me virar agora aqui. Aqui, ó. Eclesiastes 6, do 1 ao 2. Salomão falando: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Olha que texto forte, né? Há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Ou seja, o camarada está suprido, ele tem saúde, né, em tese, porque depressão é uma enfermidade, mas em tese tem saúde, tem dinheiro, os filhos estão bem, né, tal, tem comida, tem tudo. E nada lhe falta de tudo que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ou seja, ele tem tudo que a alma deseja, mas de alguma forma ele não desfruta disso. Ou seja, ele não vê alegria nisso, ele não vê felicidade nisso, ele não vê prazer nisso. Ficará para um estranho. Aí ele diz, também isso é vaidade e grande...
com água na boca para estudar na Escola Avançada de Libertadores, não foi? Eu sei que esta matéria, essa aula desta matéria é realmente incrível e te instiga a conhecer mais. Ser um conhecedor de batalha espiritual não é ser um caçador de demônios. É estar preparado para as batalhas espirituais que a vida nos apresenta. Por isso eu fundei, há 5 anos atrás, a Escola Avançada de Libertadores, a EAL, e comemorando a isso, nós estamos colocando toda sexta-feira aqui no canal do YouTube um pedaço da primeira aula de cada uma das 27 matérias. Então serão 27 episódios. Eu não sei em qual episódio você está, se você está no 5º, no 20º, mas tem uma playlist aqui que tem 27, ou terá, quando concluir, 27 vídeos. Cada um desses vídeos contém um pedaço de 1 hora da primeira aula de cada uma das matérias. Lembrando que cada matéria tem 4 aulas. As 9 matérias da primeira fase têm 3 horas cada aula. E as demais, 1h30, 2 horas cada aula. Então você assistiu só um pedacinho. E eu tenho certeza que já te trouxe muito conhecimento e te desafiou a conhecer mais. Por isso, eu preparei um cupom de desconto para você estudar comigo na Escola Avançada de Libertadores. São mais de 300 horas gravadas, todas as matérias têm PDFs das aulas, certificado, conteúdo incrível para você com essa qualidade que você está vendo. Entre no site carloribas.com/cursos e escolha qual matéria você quer. Pode ser ela que você assistiu hoje, pode ser qualquer outra, e use o cupom PROMOEAL para ganhar 50% de desconto. Veja, eu vou clicar aqui, por exemplo, em Formação Avançada em Libertação 2. Fala sobre batalha espiritual no sentido de doenças, olha, surtos, possessão demoníaca e esquizofrenia, doenças e demônios, alucinações. É muito legal, é muito moderna essa matéria. Eu vou clicar aqui em adicionar ao carrinho, nesse botão aqui. E aí, adicionando ao carrinho, eu tenho o valor da matéria, R$ 297,50. Mas eu vou clicar aqui no código do cupom e vou escrever PROMOEAL, pode ser minúsculo mesmo, aplicar o cupom e veja, automaticamente você já ganha 50% de desconto. Quer ver uma coisa muito legal? Eu já apliquei o cupom no meu carrinho de compras. Então, se eu voltar lá para a página cursos e quiser comprar qualquer outro curso, vamos pegar qualquer outro curso, simbologia, é muito legal simbologia, eu vou vir aqui, vou adicionar ao carrinho, ele já vai colocar o desconto automático. Então, tudo que eu for adicionando ao carrinho já vai colocar o desconto automático. Tem uma coisa muito legal também, que são as fases completas. Ó. A fase 1, deixa eu pegar a fase 3, que a gente terminou recentemente. Ó. A fase 3 tem 9 matérias. A fase 1 também tem 9, a fase 2 também tem 9. E ela já está com R$ 1.000 de desconto. As 9 matérias, faz a conta aí, 297,50 vezes 9 vai dar 2.677,50. Mas aqui no site, quem comprar já paga R$ 1.000 a menos. Só que você tem o cupom, lembra? Então você, além de pagar R$ 1.000 a menos, você paga só metade do preço. Então ela vai sair de 1.677 por... Vou ter que falar de cabeça, não sei, né? 1.677,50 dividido por 2, R$ 838 as 9 matérias. Então aqui nós temos o desconto, tudo daria R$ 2.272,50, já com aqueles R$ 1.000 de desconto da fase 1 da fase 3 completa. O cupom removeu R$ 1.136,25, você vai pagar só R$ 1.136,25 em 9, 10, 11 matérias. Pode parcelar em 4 vezes no cartão de crédito sem juros ou até 12 vezes no cartão de crédito aí com jurinho, do jeito que você quiser. Se você tem PayPal, você vai clicar aqui para pagar pelo PayPal ou pelo seu cartão de crédito cadastrado no PayPal, ou você pode clicar em continuar para finalização, para qualquer outro cartão de crédito, para cartão do Mercado Pago, para Pix, para quem tem negócio no Mercado Pago, você pode pegar até aquele dinheiro deles lá, acho que é financiamento, não sei, tem um nome específico, você pode escolher a forma de pagar que for melhor, mais apropriado para você. Vai preencher com seus dados aqui tudo certinho, não é? E aqui embaixo, ó, tem várias formas de pagar, não é? Débito e crédito, aí você bota o cartão aqui, mas não apareceu as parcelas. Primeiro você preenche os dados, aí vai abrir a opção de parcelas, tá bom? Pix, linha de crédito, ó, esse é o nome que eu esqueci. Linha de crédito do Mercado Pago,
cartão de crédito de outro cartão, PayPal, e aí você vai clicar aqui, ó, li e concordo com os termos, né? Leia os termos, e aí você finaliza a compra e automaticamente já vai abrir a página do site para você poder acessar as suas aulas compradas. Caso você esqueça como acessar as aulas compradas, veja que nós temos uma frase aqui, ó, para você ver aqui no final dessa página, esse vídeo tutorial que te ensina a renovar senha, acessar os cursos e etc. E também em cada caixinha de curso que você clica para comprar, tem em cima do botão adicionar ao carrinho, tem um tutorial para você clicar e assistir como acessar o curso. E aqui embaixo também tem o vídeo tutorial e aqui também tem um texto explicando como acessar cada um dos cursos comprados. Não tem erro, é super fácil e eu espero que você venha se tornar meu aluno da Escola Avançada de Libertadores. Então, não esqueça, cadê o cupom? PROMOEAL, carloribas.com/cursos, use o cupom PROMOEAL e venha se tornar meu aluno na Escola Avançada de Libertadores. Te espero aqui.